E aí galera, mais um vídeo no canal. Esse aqui eu quero reproduzir e explicar por que esses argumentos não são válidos. São argumentos que no meu pouco tempo de YouTube eu ouvi de várias pessoas, não só em meus vídeos. Então eu juntei alguns que eu acho que são muito importantes de serem explicados, certo? Eu vou começar com um que é muito clássico e que na verdade evidencia um desconhecimento do método científico. Você dizer que não acredita em uma teoria porque se é teoria não tem prova, na verdade é uma tremenda de uma falácia. Eu vou explicar por quê. Vocês têm que diferenciar o que é uma teoria de o que é uma hipótese, certo? Então assim, uma hipótese é uma ideia inicial que você tem sobre um assunto. Então, por exemplo, você quer pesquisar o que é matéria escura, que é minha área de interesse, assim, atual, né? Que eu tô gostando de buscar conhecimento. Aí você faz uma hipótese. Bom, eu sou um cara que curte muito relatividade, então, sei lá, eu quero trabalhar com raw dark matter, que matéria escura quente, né? Que seria assim, são partículas que sofrem efeitos relativísticos, certo? É um pouco não, muito mais complicado que isso. Eu não quero entrar em detalhes, mas eu faço essa hipótese. Bom, eu acho que a matéria escura é composta, sei lá, por áxions, certo? Aí você pega artigos de pessoas que já trabalharam com um modelo de matéria escura composta por áxions e lê esses artigos e veja quais são as conclusões, certo? Artigos tanto teóricos como experimentais. Você vê, tem alguma base teórica que sustenta áxion como aquilo que compõe a matéria escura? Você lê lá, para você ver, e a detecção desses áxons, como que acontece? Estão sendo feitos experimentos que podemos concluir a existência dessa partícula? Porque isso que eu estou falando está em fase assim, bem de experiência e não temos ainda certeza sobre esse assunto, certo? Aí você vê que a maior parte dos artigos, na verdade, não deixam você concluir que a matéria escura é composta por áxions. Então, digamos, essa hipótese, com base em alguns artigos que eu li, não me parece a hipótese mais viável, certo? Só que olha o que a gente está falando, tudo isso a gente está falando de, eu acho que talvez possa ser isso. Aí o que você faz? Você pesquisa para ver se realmente é isso. Então, é uma hipótese só, é uma ideia inicial que você tem, que você faz ciência, você falseia essa ideia para ver se de fato ela reflete a realidade. Agora, por exemplo, a teoria quântica. Por mais incrível que pareça, muitos cientistas muito famosos do começo do século XX duvidavam muito de vários aspectos da teoria quântica. Einstein foi um grande crítico de alguns princípios que surgiram depois do trabalho dele e de Planck, como Heisenberg, Schrödinger, tal. Esses trabalhos depois do Einstein, alguns deles, os quais o Einstein teve contato, ele foi um crítico, certo? Ele realmente diz, né? Eu li numa biografia dele que ele se perguntava, pô, mas na mecânica clássica a gente tinha tanta certeza de tudo, é tão difícil agora a gente ter que aceitar que as coisas são probabilidade, não são mais certeza. Quer dizer, cadê a ciência aí? Então, houve por parte de um grande cientista uma dúvida quanto a alguma coisa na época em pesquisa e em fase de comprovação. Só que passou o tempo e todos os experimentos que faziam sobre mecânica quântica estavam comprovando aquelas ideias. E aí fizeram, e alguns experimentos estavam apresentando coisas muito não intuitivas, coisas nem um pouco intuitivas. Certo? Pensa, olha como não é intuitivo você não conseguir saber a posição e a velocidade de uma partícula. É muito esquisito isso, porque no nosso mundo a gente olha, pô, a gente consegue saber que velocidade está um carro e onde ele está.
Mas quando você vai para um mundo muito pequeno, essas coisas se confundem um pouco, porque você já não pode mais procurar a posição em relação ao tempo, igual a gente faz no ensino médio, certo? Já fica difícil você colocar uma equação de um movimento para uma partícula usando teoria quântica. O que você faz? Ao invés de você procurar essa posição em relação ao tempo, você procura uma função de onda. Então, ao invés de você ter digamos assim, um determinismo da posição, você tem um outro determinismo, que é o comportamento ondulatório dessa partícula, certo? Passou o tempo e a teoria foi se comprovando, foi se sustentando, e hoje estudamos mecânica quântica na graduação. Hoje não, muito tempo, né? Mas o que eu quero dizer é, há 100 anos atrás, não tinha uma disciplina mecânica quântica numa graduação de física. Ou seja, foi uma área que foi crescendo e foi sendo comprovada. Por isso, quântica é uma teoria. Porque houveram muitos testes, muitos experimentos que obtiveram os mesmos resultados em vários laboratórios, lugares diferentes, com condições diferentes ou as condições semelhantes, e quase sempre os resultados convergiam. E quando os resultados não convergem, podemos supor que também houve erros no manuseamento do equipamento, houve erros assim de conta mesmo, de equacionamento, de resultados matemáticos e numéricos. Pode haver erros de métodos computacionais, em perícia e várias coisas. Aí você fala, beleza, mas então, como que a gente pode ter certeza que todas as vezes que fizeram o experimento e deu certo, também não houveram erros? Mas é por isso que a gente faz várias vezes. Entendeu? E por isso que o cientista consigo mesmo tem que ser um cara muito. Ele tem que ter ética nesse sentido. Ele tem que ter ética para fazer o melhor trabalho e se focar ao máximo para não cometer erros. Contudo, erros são humanos. Mas quando você faz várias vezes, você consegue reduzir os erros a partir de métodos matemáticos. Certo? E por isso que você tem que diferenciar o que é uma teoria de o que é uma hipótese. Quando a gente fala que algo é uma teoria, é porque já temos muitos experimentos, muita base teórica que sustenta aquilo. Quer dizer, já temos comprovações, já temos evidências. Uma prova 100% a gente não vai ter, porque a ciência precisa ser falseável, eu já expliquei isso. Você precisa poder pegar uma coisa e testar ela, e refutar ela. Então, uma prova que é 100% talvez nem é interessante para a ciência. Talvez o interessante para a ciência é poder assim, descobrir algo novo que explica melhor coisas que já existem, que consegue agregar mais, ser mais abrangente. Entendeu? Por isso que esse argumento, teoria versus hipótese, é uma tremenda falácia. Esse argumento não pode ser usado como crítica à ciência. Olha, esse eu preciso deixar claro, porque, nossa, como eu vejo gente reproduzir esse cara sem entender nada do que ele está falando. É muito. As pessoas acham que é simples discutir com um cientista. Ah, é óbvio, cita aquele tal de Richard Feynman. Olha, Richard Feynman, ele teve muitas frases dizendo coisas do gênero. Se alguém disser que entende mecânica quântica é mentira, porque ninguém entende isso. Certo? E coisas assim. As pessoas leem isso e entendem. Ah, esses caras são mentirosos. Esses caras estão inventando esse negócio de quântica. Ninguém entende essa porra aí, não. Eles nem sabem do que se trata isso e por que essas coisas acontecem. Muitas coisas a gente não sabe por que acontece. Mas aí que vem a sacada da ciência. Nem sempre nós nos perguntamos por quê. Às vezes é interessante se perguntar como. Certo? E na mecânica quântica, muitas vezes a gente entende como tal coisa acontece. Às vezes o motivo, certo? A origem disso a gente não entende. Sabe, a gente não tem demonstrações matemáticas para tudo que a gente faz em termos de experimento. A gente não tem ainda. Tem muitas coisas que obtemos resultado experimental, mas de repente não entendemos completamente porque a mecânica quântica é pouquíssimo intuitiva. E é isso que o Richard Feynman falou muito. A mecânica quântica ela é pouco intuitiva. As coisas não fazem sentido. Não fazem sentido
Tanto que estamos habituados no nosso mundo clássico. A gente quer enxergar tudo da mesma maneira que enxergamos as coisas do nosso dia a dia, que não estão rápidas e não são muito pequenas. É isso que o Richard Feynman fala. Entendeu? Não adianta você querer que um elétron se comporte igual ao seu tênis. Não são iguais. Entendeu? E o comportamento do elétron é muito diferente do que você está habituado. Isso Richard Feynman disse. Então parem de citar o Richard Feynman tentando caluniar a ciência, tentando ridicularizar a ciência, certo? Vocês estão criando um espantalho. Vocês estão construindo um, um espantalho e acrescentando nele ideias que não são não são o que os cientistas dizem, e você está criticando essas ideias que você está corrompendo, você está deturmando, certo? Outra, já nessa linha, caluniar o cientista, chamar cientista de ateu, chamar cientista de arrogante, chamar cientista de babaca, de sádico e assim por diante. Olha, eu nunca tive que fazer experiência com animal, por exemplo. Nunca e provavelmente nunca vou ter que fazer. Eu não gosto de experiências com animais. Eu não faria experiências com animais. Mas eu nunca vou virar para um cientista e falar que ele é sádico porque ele faz experiência com animais. Infelizmente, ninguém inventou um método melhor. E nós precisamos testar os medicamentos. E não dá para testar com pessoa. Como que você vai pegar, para você montar uma estatística, você tem que pegar um rol, vários dados para você poder trabalhar com eles juntos e entender as relações que existem entre esses dados, certo? Como que você vai fazer isso com o ser humano? Você vai conseguir pegar, sei lá, 100 seres humanos como cobaia para um experimento? Fala, mas olha o tanto de ser humano que existe, olha o tanto de experimento que existe, garoto. Não dá, é inviável fazer experimento só com pessoas, isso é impossível. Então, cientista não é sádico, o cientista não gosta de ficar vendo o animal sofrer. Cientistas nem todos são ateus, e os que são ateus, garanto que são ateus com orgulho. E ficar ofendendo, cientista é tudo arrogante. Olha, no nosso meio de convivência, é difícil você virar, você como eu, por exemplo, como estudante, eu virar e achar um professor arrogante simplesmente porque ele falou algo que eu não sei. Óbvio que ele vai falar coisas que eu não sei, ele é meu professor. Evidente que ele tem que saber muito mais do que eu. Então, assim, essa mania de querer enxergar aqui, sempre que alguém fala alguma coisa que você não conhece, você acha que é arrogância da pessoa. E não é. Por isso, não adianta, e eu já falei em outro vídeo isso, e eu repito, chega desse negócio de ficar xingando, cara, chega disso, vamos argumentar, vamos usar argumentos, vamos usar experiência, fatos, certo? E livros sérios. Acusar a ciência de prepotência. Essa é excelente. A ciência acha que sabe tudo, a ciência não sei o que, a ciência não sei o que. Bom, primeiro, a ciência não é uma pessoa, então a ciência não acha nada. A ciência é um método criado pelo ser humano para investigar o universo de forma sistemática, de forma metódica, para obter sempre resultados semelhantes e confirmar uma hipótese. Então, assim, todo cientista tem a humildade de saber que o seu trabalho pode ser refutado, porque isso é um dos pilares da ciência moderna. Trabalhar com evidências falseáveis. Coisa que eu e todos os outros cientistas que fazem vídeos no YouTube estão cansados de falar. E isso não entra na cabeça das pessoas. A ciência não é prepotente. Os cientistas não são prepotentes. Em geral, né? Lógico que sempre tem um que é, outro que é. Mas como uma instituição geral, nós não somos prepotentes. Nós não achamos que sabemos tudo. Bem pelo contrário. Pensa bem, se a gente achasse que sabe tudo, por que a gente ainda estaria pesquisando? Por que estaríamos nos orgulhando das pesquisas e das descobertas? Se a gente faz descoberta, se orgulha de uma descoberta, se a gente faz pesquisa, se orgulha de um artigo publicado, é porque tem muita coisa para ser descoberta. Portanto, não sabemos tudo. Se a gente achasse que sabe tudo, não teria por que pesquisar.
Então esse argumento, por definição, já é ridículo. Agora outra, acusar a ciência de ser demasiadamente cartesiana. O método cartesiano foi inspirado nas ideias. Não vou dizer inspirado nas ideias, eu acho, vou ser mais enfático, vou dizer, esse método foi criado por um cara chamado, desculpa a pronúncia, René Descartes, eu não sei como pronuncia, meu professor de filosofia falava assim, eu não sei se é assim mesmo que se pronuncia, mas enfim. O qual ele dizia que às vezes é mais fácil você separar as coisas para tentar entender alguns aspectos pontuais. Por exemplo, você pega o seu celular. Peguei o meu aqui, por exemplo. Seja sincero, é fácil você pegar isso aqui e entender tudo que está aqui dentro? É difícil, né? Então, assim, você pode tirar a tela e entender como a tela funciona. Aí você tira o chip e entende como o chip funciona. O universo é assim. O universo é muito complexo para ser entendido de uma vez. Então a gente separa um pouco as coisas. Tá, a gente tem ali o problema da matéria. Do que a matéria é feita? Como que a matéria se transforma? Certo? Isso era um interesse muito grande na história da ciência. Muitas pessoas eram preocupadas com isso. Então, desvinculou-se das ciências naturais ou da filosofia natural o ramo química, certo? Então as pessoas falaram assim, não, vamos focar em estudar esses aspectos particulares para tentar entender essa parte do universo. Aí outra pessoa falou, mas eu quero entender as plantas. Aí pegou, separou botânica, vamos estudar as plantas. Aí falou, a gente precisa de ferramentas para estudar essas coisas, então vamos aqui instituir pessoas para estudar linguagem científica, vamos continuar estudando matemática, porque além da matemática ser importante pela própria matemática, ela também é importante para ser aplicada em outras áreas. Pode ser que surjam teorias a qual a matemática que nós temos não dê conta de explicar, então precisamos de mais matemática, e isso ocorre até hoje. Bom, temos lá problemas dos movimentos, cara, a gente precisa entender como ocorrem os movimentos, física, entenderam? Então houve essa certa separação de estudar coisas aos poucos. Aí dentro de cada uma das áreas, também se separou muito. Aí dentro da física você tem a mecânica, você tem a termodinâmica, você tem você tem a ondulatória, você tem tem várias coisas, a mecânica de fluidos. Só que você tem aspectos que unificam essas teorias, né? Por exemplo, quem fez ou quem fará a disciplina de álgebra linear, vocês vão ver como as coisas na matemática se juntam nessa disciplina. É uma disciplina muito importante porque engloba várias coisas que vocês já viram e não parece que estão relacionadas. Matrizes, polinômios, funções, certo? A geometria é uma disciplina que consegue juntar bastante coisa em uma teoria só. Por exemplo, se você pegar o aspecto primordial da mecânica newtoniana, você vê que isso está inserido em tudo que você estudou sobre hidrostática, hidrodinâmica, sobre dinâmica mesmo, sobre oscilações, sobre ondas. Você vê que ali os princípios são mais ou menos os mesmos. Aí você entra em outro universo, o universo relativístico. Aí você entende que você consegue estudar tudo aquilo de Newton, mas com um aspecto extra, que é a transformação de Lorentz, para você entender coisas que estão muito rápidas. Entendeu? Então, assim, você tem essa divisão, mas você tem coisas que unificam, certo? E as pessoas criticam muito, falam, a ciência explica uma coisinha aqui, uma coisinha lá, tudo junto ela não consegue explicar. Até rimou. Não, não é bem assim. Na verdade, existem teorias bem gerais, mas que em geral são bem questionáveis, como a teoria de cordas, a gravitação quântica, é um negócio que parece que vem tendo mais sucesso, mas eu não tenho certeza. Mas pelo menos aqui em São Carlos, porque aqui eu não conheço ninguém, eu acho que não tem ninguém aqui em São Carlos hoje que trabalhe com teoria de cordas. Então, em geral, a maior parte do pessoal aqui usa bastante quântica, né? Então, o que a gente tem contato, mas... Então, existem essas teorias mais gerais. Contudo, são teorias com uma matemática extremamente complexa, inviável para as pessoas comuns estudarem. Você tem que passar assim 10, 12 anos estudando física e matemática para você poder começar a entender essas teorias, certo? Então, assim, como essas coisas ficam inviáveis, as pessoas acham que é besteira, que a gente está inventando isso só para
preencher lacunas. Não é assim que funciona. E realmente, de fato, a gente precisa separar as coisas porque é mais fácil das coisas separado. A gente tem até digamos assim, uma piada interna na física, né? É o cavalo esférico sem atrito. O que é isso? O cara acabou de receber o seu doutorado em física. Aí voltou para sua cidade. Cidade muito humilde, pessoas muito simples. Aí chegou um dos fazendeiros, aqueles ricão da cidade. Deixa eu explicar, você é doutor, né? O cara, eu sou. Assim, então você vai curar meu cavalo. Fala, não, não, mas eu não sou esse tipo de doutor, eu sou doutor em física. Aí o fazendeiro vai lá, tira uma arma, ponto pro cara, cara, você vai curar meu cavalo porque você é o único doutor dessa cidade. O cara com a arma apontada pra ele vai fazer o quê, né? Foi lá ver o tal do cavalo. Na hora que ele viu lá, cavalo realmente regaçado. Ele virasse e falasse, esse bicho vai morrer. Daí ele pensou, pensou. Aí ele virou pro fazendeiro e falou, me traz uma caneta e uma lousa. Ou um giz e uma lousa, né? Dependendo da lousa. Aí o cara trouxe, aí ele pegou assim, olhou pra lousa, falou, tá, vamos começar com esse cavalo esférico sem atrito. Por quê? No ensino médio fica claro que o professor tira o atrito várias vezes do problema, pra quê? Pra ficar mais fácil. O formato do cavalo é muito complexo, aí você põe ele esférico, fica mais fácil de você entender. É isso que a gente faz na ciência. A gente começa estudando as coisas sem atrito, aí depois o professor põe atrito. No começo as polias são ideais. Na faculdade as polias têm momento de inércia. Certo? Em problemas gerais de mecânica você desconsidera a resistência do ar. Quando você já vai trabalhar com mecânica fina, assim, quando você vai trabalhar com aerodinâmica, aí você se preocupa muito com o ar, com o arrasto que o ar exerce sobre o seu corpo, certo? Fluidos em geral, você vê tudo ideal. Considere um fluido incompressível, em escoamento estacionário, tudo assim, o mais simples possível, que é mais fácil de entender. Aí, se você quiser, você pega um livro do Landau, que o meu professor de física comentou esses dias, que é um livro de fluidos, mas que é o cão de difícil e que o cara demonstra coisas e coisas e coisas e coisas e acrescenta várias ideias, certo? Ou seja, você tem aspectos mais gerais. É que é comum explicar o mais básico, porque obviamente é mais fácil de entender. Outro argumento aqui. Dizer que algo está além da ciência e além da compreensão humana. Olha, a gente não sabe se tudo está dentro do que a ciência pode trabalhar, se tudo está dentro do que a mente humana pode entender. E nós temos consciência disso. Eu tive algumas palestras aqui na USP onde realmente vieram pessoas e questionaram isso. Quer dizer, pô, será que o conhecimento é infinito? Será que a gente vai ficar pesquisando até sempre? Será que nunca vai se estagnar? A gente tem esses questionamentos a todo momento e nem eu, nem nenhum cientista vai te dar uma resposta pronta para isso. Não tem como, certo? E volta no que eu falei, não é que a ciência é prepotente e acha que sabe tudo. Nós trabalhamos com aquilo que está dentro do que a gente tem de possibilidade. Possibilidade tecnológica, possibilidade em termos de teoria, em termos de trabalhos já publicados sobre o assunto. Temos consciência dessas limitações, nós não sabemos até onde vai o conhecimento. E de fato a gente também não sabe, a gente não pode afirmar com certeza que só existe um material, certo? Não tenho como afirmar 100% de chance ao imaterial não existe. Contudo, no laboratório que a gente pode testar, que a gente pode evidenciar é o material, não é o imaterial. Então a gente se baseia em coisas palpáveis, coisas que a gente consegue falsear. Volto a bater nessa tecla, certo? Então, assim, isso é uma tremenda de uma falácia. A gente não sabe nem afirma se a ciência sabe e é capaz de tudo e se o ser humano também tem uma mente capaz de entender todo o universo, porque nós não sabemos tudo, certo? Então, que tal o seguinte, em vez de você falar que, isso daqui está além da ciência, então me apresente alguma hipótese, alguma teoria melhor baseada em alguma coisa palpável. Aí a gente começa a conversar. Falar simplesmente que a ciência é incompleta, a ciência tem deficiências, não te prova nada, não faz
não faz o seu lado ficar certo e o meu ficar errado. Você me dizer que a ciência não prova nada, não prova nada. Agora outra. Dizer que os cientistas provam, de formas as quais ninguém entende, coisas que eles mesmos inventam. O Olavo de Carvalho ficou famoso por falar isso, né? Aliás, ele já era famoso, né? Essa fala dele ficou famosa também. Só que ele não foi o primeiro que eu ouvi dizer isso e provavelmente não vai ser o último. Ah, olha, a gente não inventa nada. Quer dizer, a gente inventa. E se tá errado, joga fora, descarta. É o que eu falei da hipótese. A gente tem hipóteses iniciais. Temos que trabalhar em cima de hipóteses para tentar confirmá-las ou para tentar refutá-las. Voltando a bater na tecla, porque a ciência precisa de coisas falseáveis. Então, assim, também é um argumento que não conclui nada, a não ser a sua própria ignorância. Porque você afirmar que a ciência explica coisas de formas as quais ninguém entende, bom, se você não entende, então baseado em que você está discordando? Bom, pelo menos ao meu ver, você tem que entender do que você está discordando, não é? Então, assim, o que vocês têm que entender, e eu já falei nesse vídeo, e provavelmente quem me conhece, eu falo muito isso, é que nem tudo na ciência são coisas tão simples de entender. Tem coisas que precisam de uma base anterior muito grande, tem coisas muito complicadas. Por exemplo, que eu falei em teoria de cordas. Estudar teoria de cordas não basta a coisinha simples escrever de álgebra no ensino médio. Não basta nem a disciplina de álgebra linear na faculdade. Você tem que usar mais coisas. Álgebra de Lie, teoria de grupos. A teoria de cordas, se não me engano, usa até topologia algébrica, que é um troço cão de matemática. É um negócio muito difícil para pouquíssimas pessoas. Certo? Então, muita coisa é inacessível, mas por isso que existe aqueles livros fantasiosos, espetaculares de divulgação científica, como Michio Kaku, Stephen Hawking, o Marcelo Gleiser e tantos outros, que tentam colocar algumas coisas na ciência de uma forma mais simples, sem tanta matemática, para um público qualquer, um público leigo até. Só que a pessoa que não tem já criticidade quanto a essas teorias não vai conseguir pegar um livro desse e fazer um filtro no que está lendo. Certo? Pode ser que essa pessoa engula tudo que está no livro, mesmo que ele tinha dito uma besteira, ou pode ser que essa pessoa faça totalmente ao contrário. Acho que tudo aquilo é uma besteira que não tem prova nenhuma. Por quê? Porque realmente o livro não prova. Um livro de divulgação científica não é, por exemplo, como um livro de ética, que tenta comprovar, que tenta justificar, usando retórica, os argumentos dele para defender aquelas ideias. O livro de divulgação científica não está ali defendendo ideias, está divulgando descobertas que são complexas demais para serem explicadas de uma maneira muito profunda. Então eu falo assim, se você é um grande defensor desse ponto de vista de que a ciência baseia-se em provar coisas que ela inventa, eu te desafio a estudar matemática bem fundo para entender essas teorias mais completas da física que vocês criticam tanto. E eu desafio vocês a estudar bastante bioquímica, estudar bastante evolução, um pouco sim de geologia para ter algumas noções. Aí vocês começam a questionar a evolução, então. Então tenham toda essa construção de ideias para você questionar o que está aqui. Entendeu? Não é simples assim. As coisas na ciência nem sempre são tão acessíveis. Tem coisas complicadíssimas. Outro que é clássico, criticar o academicismo. Olha, esse argumento é tão ridículo, porque em geral ele vem de pessoas que são amplamente frustradas porque não passaram na universidade ou porque não tem o respaldo que tem os acadêmicos. Então é até difícil isso, mas existem pessoas seríssimas que criticam o academicismo também. Aí eu falo, em muitas áreas, realmente, o academicismo traz alguns prejuízos. Imagina como seria a história da arte se não houvesse arte moderna quebrando o academicismo. Entendeu? É muito importante isso também, a música, o jazz, sabe? Abandonar um pouco aqueles modelos clássicos, vamos tocar com a alma, vamos... É, tocar com a alma é esquisito ouvir um ateu falando isso, né? Mas é uma força de expressão, apenas isso, é uma força de expressão.
Vamos tocar com a alma, vamos tocar o que a gente tá sentindo, sabe? É importante isso. Agora, quanto à ciência, eu sinceramente hoje não vejo uma forma de quebrar o academicismo científico. E aí as pessoas vêm argumentar, todos os cientistas inovadores quebraram o academicismo. Einstein quebrou o academicismo. Ele defendia coisas que ninguém acreditava, que não sei o que, não sei o que. Meu, para por aí. Você realmente acredita nisso? Por quê? Quem foi o idiota que te falou isso? Na moral, pega qualquer livro de física moderna que assim tem linguagem mais acessível do que livros de relatividade restrita, porque relatividade restrita entra naquele ramo de coisas que você precisa de uma matemática boa para entender, porque não é nem um pouco simples. Não é bonitinho e fácil, igual apresenta em especial de Discover. Pega um livro de física moderna que geralmente é um pouco mais acessível e você lê lá. Lê em que Einstein estava se baseando. Bem pelo contrário, Einstein não quebrou o academicismo. Einstein foi muito fiel a Newton e a Maxwell. Muito fiel. Tanto que você vê que as ideias de Newton não deixam de valer em um ambiente relativístico. Elas só falham quando as velocidades são muito grandes. E é isso que vocês têm que entender. Não é que a partir do momento que tem a teoria da relatividade a gente abandona tudo de mecânica clássica. Lógico que não. Até hoje a gente descobre coisas sobre mecânica clássica. É muito importante. Muito. Então assim, para com esse negócio de achar que todo mundo que inova alguma coisa quebra o academicismo. Não é assim. Principalmente na ciência vai ser muito difícil haver uma revolução como houve o exemplo que eu dei da arte moderna, que quebrou o academicismo artístico. Isso vai ser muito difícil de ocorrer na ciência. Eu acho isso muito difícil de ser, de ser um fato. Eu acho muito difícil. E assim, se você quer criticar o academicismo, esteja no nível dos acadêmicos, certo? Seja um frequentador de palestras, de colóquios, certo? Critique a comunidade científica de uma forma, eu diria assim, de uma forma educada, sabe? Critique falando de igual para igual, com cientistas, sem ofendê-los, certo? Sem menosprezar. Talvez assim vocês comecem a ter um pouco de respeito, certo? Porque de que adianta você ficar falando que isso é uma conspiração da academia, que eles inventam essas coisas e colocam na sua mente e você acredita? Não, cara, não é isso. Academia não é uma conspiração, a gente tá tudo aqui planejando, nossa, como nós vamos enganar as pessoas amanhã. Não, velho. Para com isso, cara. Conspiracionismo é esse. Aí você vem essa que é clássica que me deixa muito estressado. Chama todos os cientistas e a ciência de ateu, petralha, sabe? Maconheiro. Cara, para com isso, velho. O pessoal acha que todo mundo que estuda na USP é maconheiro. Não é. Olha, na realidade, pelo menos assim, do meu ciclo de convívio, quase ninguém usa, não. E se usa, a gente tem total respeito. Ninguém vai ficar xingando e julgando o cara porque ele gosta de fumar maconha, velho. Mas eu não fumo maconha, tá ligado? Assim, meus principais amigos, assim, também não usam e não ficam enchendo o saco de quem usa, cara. Então para com esse negócio de ficar chamando todo cientista de maconheiro. Imagina a gente chegasse aqui e começasse a chamar todos os cristãos de alcoólatra porque eles tomam vinho. Falar, não, mas peraí, a gente toma um pouquinho e é um ou outro. Exatamente. É isso que vocês têm que entender. Ciência não é assim. Os cientistas não são uma unidade conspiratória onde todo mundo é maconheiro, todo mundo é ateu, todo mundo quer fazer a mente das pessoas. Não, não é isso, cara. Não é isso. E as pessoas ficam falando que eu ganho dinheiro do PT pra fazer vídeo. Puta merda, velho. Aí vocês estão de brincadeira, velho. Estão zoando, não é possível isso. Os caras têm coragem mesmo de falar que eu ganho dinheiro do PT pra fazer vídeo. Cara, no dia que eu postei esse vídeo, haviam menos de 100 inscritos no meu canal. O PT tá me pagando pra falar para menos de 100 pessoas. Sério? Vale a pena? É um investimento bom? Eu acho que não.
Depois tem essa muito engraçada que eu já vi várias pessoas explicar, mas eu preciso falar isso, né? Relatos. Eu já fiz um vídeo, eu vou colocar aqui na descrição. Evidência anedótica. Tem tanta gente no YouTube que já fez vídeo sobre isso que tá até prolixo falar sobre esse assunto. Olha, um relato seu, uma história sua, não é prova para a ciência, certo? Todo mundo já viu coisa esquisita na vida, certo? Então você não pode pegar uma experiência sua e querer que ela seja universal. Essa é a diferença da ciência. Nós fazemos totalmente o contrário disso. Se alguém relatou algo, nós tentamos reproduzir toda hora para ver se dá o mesmo resultado. Sei lá, você vira e fala assim: ah, mas minha bisavó foi curada com remédio homeopático. Tá, eu posso voltar ao tempo, pegar tua bisavó doente, colocar num laboratório, dar remédio homeopático e ver por que ela se curou? Não. Não posso fazer isso. Portanto, não vale nada você me falar que a sua bisavó foi curada por remédio homeopático. Eu não tenho como falsear isso. Só que todas as vezes que eu entro no laboratório, eu não tô falando de mim pessoalmente, eu tô falando genericamente, né? Então vamos falar assim, toda vez que alguém entra no laboratório e faz experimentos sobre homeopatia, ou esses experimentos são inconclusivos, ou eles levam a crer que aquilo não tem efeito, que aquilo não tem explicação, que aquilo não tem base, não tem fundamento científico. Portanto, nos leva a crer o quê? Que todas as pesquisas que fazemos em laboratório está certa, com métodos sistemáticos, com análise de dados, gráficos e gráficos e gráficos, experimentos, 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 atividades enzimáticas e o raio que eu parta. Tudo isso está certo ou quem está certo é você que diz que sua avó foi curada por remédio homeopático. E você tem a memória seletiva também, porque pode ser que seu cérebro esteja lembrando do que convém para a sua argumentação, para o seu ponto de vista. Agora, os experimentos não tem como você falar que está condicionado ao nosso ponto de vista. Fazemos várias e várias vezes. E se tivermos que publicar um experimento falando, olha, não deu certo, aconteceu totalmente ao contrário do que eu achei, nós vamos publicar. Como acontece toda hora. Não é legal fazer isso, mas às vezes acontece, você tem que fazer. Certo? Porque isso é muito importante. Às vezes você não confirma uma ideia, mas você refuta. Certo? Então, a sua experiência pessoal não é prova para o seu ponto de vista. Agora, a última. Esse vídeo está bem longo, mas quem assistir, vale a pena. Eu acho que esse vídeo tá bem explicativo. Duvidar da validade da matemática. Vamos dar risada um pouco? Eu falei assim pra uma pessoa esses tempos no YouTube, né? Meu, você tem que entender. Eu falando, meu, você tem que entender que quando a gente fala da matemática, ela é igual para qualquer lugar do universo que você tiver. Entendeu? Olha o argumento que usaram contra mim. E isso não é zoeira. A pessoa não fez o argumento desse pra ridicularizar, pra brincar. Foi pra ridicularizar, mas de forma séria, velho. A pessoa falou sério, usou esse argumento com seriedade. Com esse intuito de deixar a ideia ridícula, né? Mas ele disse o seguinte: por acaso você conhece matemáticos de outro planeta para saber que a matemática é igual? Olha, primeiro que eu não sei se existem seres humanos em outros planetas. Eu acho que não, certo? E se existe alguma forma de vida inteligente fora da Terra, pode ser que as letras, os nomes, os conceitos deles sejam diferentes dos nossos em termos de matemática, mas um mais um vai ser dois aqui, em Marte, na Lua, em Saturno e na puta que pariu. Um mais um é dois, cara. Você entendeu? Isso usando a soma usual, lógico. Porque se vocês estudarem um pouco de álgebra linear, vocês vão ver que existem outras somas, certo? E aí você extrapola, né? São coisas mais abstratas de matemática. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: na matemática, colocamos tudo da forma mais geral possível para universalizar aquela ideia. Então, por exemplo, você fala. ah, Você pega uma equação lá de segundo grau, uma função de segundo grau, melhor. Você fala f de x igual a x ao quadrado. Aquele x é que número? É zero? É um? É 3?
É 7.597,5? Não, é qualquer número. Então aquilo é uma lei matemática que descreve uma relação entre x e f de x, certo? Então, são essas ideias que a gente constrói na matemática. Se você levar para outro planeta, supondo que exista vida inteligente lá e que eles já tenham desenvolvido uma certa matemática, talvez eles não chamem de f de x igual a x ao quadrado, certo? Eles vão ter a forma deles de dizer aquilo, mas a ideia vai ser a mesma, certo? A matemática, ela tem esse caráter de universalidade. Ela é demonstrada a partir de coisas muito elementares. Por exemplo, no meu curso de cálculo, a gente começou com assim, coisas bem óbvias. Por que zero não é 1? No curso de cálculo 1, né? O professor chegou a construir o que seria você somar números irracionais. Um negócio chama Cortes de Decaim. Bem difícil você ver isso num curso comum de cálculo, mas aí que tá. A USP é foda, cara. O professor chegar e dar Cortes de Decaim para um aluno de primeiro semestre é muito da hora isso. Uma coisa fascinante. E para quem faz matemática, explora muito melhor isso em curso de análise, que é cálculo avançado, né? Que também deve ser uma coisa fantástica. Mas são ideias muito legais e bem gerais, certo? A gente não tenta explicar. Na matemática as coisas não são assim, é um caso específico. A matemática, nesse sentido, ela não é igual à ciência, que precisa ser um pouco cartesiana, certo? A matemática é universal. A matemática pela matemática é aquilo e pronto. Entendeu? A matemática é quase o sinônimo do que é ser exato. Entenderam? Do que é ser uma ciência exata nesse sentido. Embora eu ache que é difícil chamar a matemática de ciência pelo que eu já disse, né? Ela não ter esse caráter cartesiano. Eu acho que até a matemática ela é mais do que a ciência, sabe? Com certeza a matemática é a maior descoberta e a maior, eu digo assim, ao meu ver, lógico, é até o maior orgulho da humanidade, porque realmente o caráter universal que tem a matemática vai muito além do que qualquer outra área de estudo, certo? Então assim, pelo menos quando alguém está discutindo comigo e começa a duvidar da validade da matemática, para mim acabou a discussão. Para mim, eu não mereço conversar de igual para igual com uma pessoa que fala isso com arrogância. Se a pessoa fala isso com dúvida, disposta a novas ideias, beleza, a gente pode conversar. Porque a pessoa começa a questionar a matemática com arrogância, olha, esquece. Você chega num lugar onde não dá para discutir com a pessoa. A pessoa ela tá tão presa na caverna, mas tão presa na caverna, que nem se você destruir a caverna inteira ela vai ver a luz. Certo? Bom, esse vídeo ficou bem longo, mas é porque o tema é legal. E eu fico por aqui, espero que tenham gostado. Comentem o vídeo, deem like, compartilhem. É isso aí e até mais.